E aí, pessoal, mais uma vez nós aqui, ó. Ô, gente, a aula prometida. Vocês não estavam esperando? Propriedades coligativas, ó. Fernando me atrapalhou. Não gravou da última vez, não saiu o som. Vocês estão, caraca. Ia cair na prova igualzinho, vocês perderam. Culpa de quem? Fernando! Agora começamos. Aqui, ó. Propriedades o quê? Coligativas. O que são propriedades coligativas? São as modificações. Vamos devagarzinho agora. Eu tenho água. Tô falando água. Pode ser qualquer solvente? Claro. Mas água é o mais comum. Para passar no vestibular, a água está passando de bom. Pode ser álcool, pode ser clorofórmio, pode ser amoniacal, qualquer substância que seja solvente. Vamos falar de água. A água tem características. Quais são elas? Ela evapora? Sim. Ela é volátil? É. Ela tem temperatura de ebulição? Claro. Tem temperatura de fusão? Também. E ela promove um negócio chamado pressão osmótica. Eu vou deixar para o final essa pressão osmótica. Vamos começar. Primeira coisa, quando eu pego essa água e coloco nela um sal ou um açúcar, professor, fala meu filho, só sal e só açúcar? Só. Tem que ser uma substância não volátil. Pode ser um outro composto qualquer, mas ele não pode ser volátil, porque se ele for volátil, ele vai evaporar, vai embora e aí vai voltar a ser água normal. Então tem que ser uma substância que seja fixa. O contrário de volátil é o quê? Fixo. Vamos continuar. Eu tenho um balãozinho de festa, que eu coloquei aguinha nele. Tenho o mesmo balãozinho de festa, coloquei uma solução, com sal, com açúcar. Pego esses dois balões, aqui dentro, geladinho, levo lá para o meio da rua, calorzão do sol. Esses balões vão evaporar? Vão. Olha esse aqui, ó. Aqui ficou quase do mesmo tamanho, mas esse vai evaporar, vai aumentar significativamente. Ele vai aumentar e as moléculas vão fazer força, empurrando a pressão, empurrando a parede desse balão. Todo mundo está entendendo. Esse balão, como vai evaporar mais, essa pressão será maior do que essa. Esse balão é maior do que esse, mas nunca vai chegar perto desse. Por quê? Porque aqui é uma solução. A mistura de soluto com solvente. Meus filhotinhos estão entendendo. Vamos continuar. Muito bem. Quanto mais concentrado, menos vai evaporar. Eu disse a todos vocês e estou repetindo. Peguei um copo de água destilada, peguei um copo de água de um rio, peguei um copo de água de um mar. Botei os três numa mesma temperatura. Quem é que vai secar? Quem é que vai evaporar primeiro? O primeiro. Quanto mais puro, mais volátil, mais vai evaporar. Morreu? Esse é o primeiro assunto. Propriedade coligativa chamada tonoscopia ou tonometria. Estuda o quê? Pressão máxima de vapor. Nós vamos aplicar isso na prática. Olha aqui. Segundo, ebuliometria ou ebulioscopia. Gente, olha que coisa maravilhosa, ó. Temperatura de quê? Ebulição. Professor, fala menino. Fica mais quente ou fica mais frio? Não. Muda o ponto. Lembra de eu falar tanto dentro de sala de aula? Muda o ponto. Não fica mais quente nem mais frio. Muda o ponto. A água fervia a 100. Quando eu boto sal nela, ela passa a ferver a mais do que 100. Não é isso? Quanto mais sal, mais alta é essa temperatura. Vamos lá. Tenho água numa panelinha. Mesma chama, mesma panela, mesma quantidade. Só que aqui é água. Ou às vezes, olha aqui, diferente, vamos pensar. Água com um pouquinho de sal, água com mais sal. Aqui eu coloquei água pura, aqui eu coloquei água com sal. Tanto faz. Eu estou querendo diferenciar a concentração de uma e outra. Essa não tem concentração porque é água pura. Vamos embora. Botei aqui. Essa primeira, ela vai ferver a quanto? Se estiver a nível do mar, não se esqueça disso. E se estiver a 100 graus Celsius, vai ferver... Ah, vai ser besta, hein? Ah, não. Olha aí, que bobagem. Se estiver a nível do mar e ela for pura... ela vai ferver a quanto? A 100 graus Celsius. Então esse é o ponto de ebulição. Eu não vou falar temperatura de ebulição, não. Vou falar ponto para você não confundir. Vamos embora aqui. Na solução, você acha que esse 100 é suficientemente quente para que ferva aqui essa aqui? Você lembra que eu falei? Moléculas de água aqui, aquele tanto de moléculas de água. Vocês, dentro de sala de aula, cada um de vocês é uma molécula de água. Vocês fazem ligações covalentes entre o oxigênio, você, da água, e os seus dois hidrogênios. Lindo. Ligações fortes até. Você, com outra molécula de água, faz um negócio que na minha época chamava pontes de hidrogênio. E algum miserável qualquer mudou para ligações de hidrogênio. É uma força entre duas moléculas. Essa força, ela é resistente, ela demora para vibrar ao ponto de virar, de transformar. Vocês são as últimas moléculas, em cima de vocês ar. Vibrou, mudou de estado físico.
Tá todo mundo comigo, não tá? Se eu jogo um sal, sou eu não vou segurar vocês? Eu jogo açúcar, sou eu, tô segurando vocês. É mais fácil ou mais difícil disso acontecer? Se torna mais difícil. Por isso que é mais difícil de evaporar e é mais difícil de ferver. Concluindo, então essa aqui, o ponto de ebulição tem que ser maior do que quanto? Do que 100. Gente, na prática, vocês cansam de ver isso. Coloca uma água para ferver para fazer um macarrão. Tá fervendo a água, coisa mais linda. Pega uma pitadinha de sal, que não vai fazer influência nenhuma. Joga, para de ferver. Durante alguns segundos, para de ferver. Porque aquela temperatura que estava fervendo a água, quando eu jogo sal, não é mais suficiente para continuar fervendo. Isso é uma propriedade coligativa chamada de quê? Ebuliometria. Fechou? Vamos a outra. Criometria. O nome não quer muito dizer. Crio, congelamento, temperatura de fusão ou congelação, nome horroroso, mas pode ser usado. Ou congelamento. Fusão. Ah, olha a minha, ó. Forminha de gelo. O menino falou, professor, eu falei, fala menino. A minha forminha é quadradinha. Dane-se, essa é minha, não é sua. Essa é da minha casa, é redondinha, ó, bolinha. Tá assim, ó. Eu tô olhando para ela assim. Muito bonito. Coloquei água na primeira, olha aqui. E fui aumentando a quantidade de soluto, ou seja, concentrando. Peguei essa forminha, pus no congelador. Vai congelar todo mundo ao mesmo tempo? Ah, não, vai ser bobo lá longe. Lógico que não. Essa aqui vai congelar primeiro. A dificuldade será diretamente proporcional à concentração. Quanto mais concentrado, mais difícil. Ora, gente, mais difícil de evaporar, mais difícil de ferver, consequentemente, mais difícil de quê? Congelar. Vamos brincar. Essa vai congelar quanto? 0 graus Celsius. Vamos inventar um valor. Menos 2 pela quantidade de sal que eu coloquei ou açúcar. Menos 4 graus Celsius. Menos 7 graus Celsius. Menos 12 graus Celsius. Ou seja, quanto mais concentrado, maior terá que ser a perda de calor para que possa congelar, mudar de estado físico. Todo mundo está entendendo, está tranquilo. Tá vendo? Isso é muito fácil, essa matéria. Os exercícios também são muito bons porque eles aplicam o nosso dia a dia. É só você raciocinar quanto a isso. Agora, a osmometria. Vamos lá. Imagine vocês. Eu tenho um aquário. Ah, eu vou fazer ridículo assim. Coloquei no meio uma membrana semipermeável. Sim, filtro de café. Aquele papel de filtro. Vamos embora. Coloco o mesmo volume dos dois lados. Do lado de cá, eu coloco aguinha. Que lindo! Coloco do lado de cá uma solução. Vocês estão vendo que eu estou dando os mesmos exemplos. Vocês aprendem na biologia com esses professores nojentos de vocês, inclusive o meu leão marinho, todo mundo sabe o que eu estou falando. Passagem de água espontânea para cá. Olha aqui, ó. Não é? A água passa do meio menos concentrado, portanto hipotônico, para o meio mais concentrado, chamado de hiper o quê? Tônico. Ouve isso, agora é sério. Eu posso falar que o Fernando, vocês sabem quem é o Fernando, eu vou apresentar para vocês qualquer dia. Ele é hipo ou hiper? Não posso falar. Porque eu tenho que comparar ele com alguém, a concentração dele com alguém. Vocês estão me ouvindo? Olha aqui. Eu estou comparando. Esse cara tem mais sal. Essa solução, ela é hiper em relação a essa. Grava isso. Então sempre vai passar água do hipo para o hiper. Isso se chama o quê? Osmose. Olha, eu vou fechar a matéria agora. Olha para o tio. A força contrária a essa osmose, diminuindo essa força de osmose, essa passagem espontânea, sem gasto de energia, ela se chama π. O que é π? Pressão osmótica. Agora, o que eu quero dizer? Quanto mais sal tiver aqui, quanto mais concentrado tiver aqui, maior será a pressão osmótica, maior será o π. Vocês lembram muito bem, eu não dei importância a nenhuma fórmula. É muito difícil aparecer fórmula em prova de vestibular, a não ser alguns vestibulares específicos. Agora, essa aqui eu tenho que dar valor nela. Você lembra dela, ó? πV igual a nRT. Todo mundo se lembra de Clapeyron. É a mesma. Só que ao invés de usar pressão, eu uso π, que é o símbolo de pressão, o que é? Osmótica. Obrigado mais uma vez a vocês. Muito prazer. Beijo.